Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de terapia de casal. Espero que você tenha tomado nota das aulas anteriores e também, sobretudo, espero que você tenha curtido o nosso canal, se inscrito nele também e ter feito o seu resumo aqui no chat, aqui no rodapé, abaixo aqui do YouTube, para nós avaliarmos a sua aula, tá bom? O seu conteúdo, o seu trabalho. Hoje nós vamos trabalhar uma aula bem especial e com certeza você já está com essa apostila, né, que é aquela apostila de apoio, recurso para a terapia de casal, o diálogo entre o casal. Com certeza você está com esse recurso, né, que nós entregamos para você. E hoje nós vamos ensinar aqui algumas métodos ou metodologias ou maneiras de como utilizar esse recurso para a sua aula, ou seja, para o seu atendimento terapêutico de casal, né? E a grande questão, como atender um casal? Como trabalhar essa dinâmica de atendimento para o casal? Todo mundo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou colocar duas pessoas de frente? Ai, como é que vai sentar os dois? Ai, como é que eu vou? Ai, são dois mundos diferentes. Ai, são dois mundos distintos. Ai, o que perguntar para um, o que perguntar, e se rolar briga, e se acontecer isso, né? Não vai. Em primeiro lugar, se a pessoa foi ali, é porque ele quer uma solução para o problema dela. Muito embora existem casais neuróticos, existem homens, né, cabeça dura, narcisista, existem mulheres neuróticas, com traços borderline, uma hora ela quer fazer, uma hora não quer, uma hora a terapia serve, outra hora a terapia não serve de bosta nenhuma. Existem esses casais que vai ter dor de cabeça ali, mas tudo com técnicas, tudo com dinâmicas de atendimento psicanalítico, né? Você vai conseguir trabalhar essas questões, tá bom? Quero aqui dar um recurso, você que é futuro psicanalista, né, do nosso curso, você vai entender mais ou menos claro, não é o único, né? Dentro da terapia eu uso vários métodos, várias maneiras, né, várias dinâmicas para o atendimento e, sobretudo, para que o casal mantenha êxito, né? Eu uso PNL, eu uso neurociência, a psicanálise, eu uso a terapia de casal sistêmica. Então são várias metodologias para que o objetivo seja alcançar ali o resultado significativo para os casais, tá bom? Portanto, em primeiro lugar, eu sempre gosto de trabalhar o seguinte, nos casais. O que é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, em primeiro lugar, na primeira sessão, quando ele vem para mim, eu tenho a minha sessão individual de casal. E numa sessão, não dá para fazer nada. Nadinha na dica de nada. Não dá. Não dá para resolver, não dá para entender, não dá. Você vai criar Claro, a gente, como psicoterapeuta, a gente tem mais ou menos uma dinâmica de como funciona a situação. Claro, é o óbvio, tem mais ou menos a dinâmica. Mas não temos todos os recursos, né? Informações necessárias para poder ali criar algumas dinâmicas para poder consolidar. Enfim, o que eu faço? Uma metodologia minha. Eu quero compartilhar minha metodologia, mas claro que no decorrer dos teus atendimentos você pode desenvolver a tua metodologia, tá bom? Cada um vai acrescentando, vai agregando ali para o melhor trabalho. Primeira sessão. A minha sessão é um valor, só que eu trabalho o combo ou o pacote, com 4 sessões, para passar o mês ou não. Porque o que vai importar são aqueles 4 atendimentos dinamizados que eu faço. Primeira sessão. Aí ele, obviamente que se ele trabalhar o combo ou o pacote, vai sair mais em conta, mais barato, então ele vai querer o combo. 4 atendimentos com esse combo. Né? Um preço é X, se ele fizer as 4 sessões, vai sair muito baratinho. Tá bom? Pois bem, então, na primeira sessão, o que eu trabalho? A primeira sessão, eu trabalho com os dois. A segunda sessão, eu trabalho só com ele ou só com ela. Para eu ouvir como é que está o relacionamento na perspectiva dela. Ou dele.
na segunda sessão, ou com ele ou com ela. Se na primeira foi com ele, na segunda é com ela. Se na primeira foi com ela, na segunda ou na terceira é com ele, tá bom? Então, aqui vai ser individual. Aqui casal junto, aqui individual, e aqui os dois juntos novamente. Tá bom? Entendeu? Aqui é o que eu trabalho. Os dois, só ele, só ela, individual. Quando eu encontro só com eles, primeira sessão, o que é que eu vou trabalhar? Eu faço perguntas satélites, ou perguntas sobre ele mesmo, sobre a vida dele, sobre o pensamento dele, sobre como é que funciona a vida dele, como foi a infância dele. E ali a sessão dura 50 minutos a 1 hora. Eu deixo 30 minutos ele falar sobre a vida dele, vou criando ganchos, como foi, tua infância, tudo. Fui criado só com pai, fui criado só com mãe, fui criado com os avós, fui criado com quem. Então, nessa história que ele conta, e às vezes eles nunca sentaram para falar sobre isso, e ele talvez nunca teve as palavras certas, ou teve as perguntas certas para obter respostas mais cirúrgicas, dentro das perguntas cirúrgicas, ela vai ouvir. Olha só, ela vai ouvir. Como foi sua infância? Foi criado só com pai, só com mãe? Foi sofrido? Começou a trabalhar há quantos anos? Você já foi abusado? Já tocaram em você? Foi que presenciou? Tua mãe batia no teu pai batia na tua mãe, teu pai usava droga, como é que era? Você apanhava muito, apanhava injustamente? Eu vou criando perguntas. Né? Para quê? Para ela poder entender que aquele homem que ela vive hoje, ele teve um passado. Olha que fantástico. Os casais, eles não dão uma mínima para isso, mas dentro do set terapêutico, dentro do consultório, eles vão ouvir isso. Dentro do consultório, eles vão parar para ouvir isso, ou a história do outro. Eles vão estar mais atentos, porque afinal de contas eles estão pagando. Então, tudo que é pago é mais valorizado. Então, eles vão valorizar cada palavra que ele fala, que ela fala, e afinal de contas, eles estão ali desesperados, eles querem solução. Então, eles vão estar com o ouvido mais atento para isso. Se não tiver, então, sem ela interromper. Não, a pergunta foi para ele. Deixa ele falar, tá bom? E ela vai ouvir, porque a pergunta não tem nada a ver com ela, né, e tudo, e você faz pergunta profunda, né, profunda, né, e depois que você foi abusado, né, você foi morar com seu tio, depois foi morar com a sua avó, depois sua mãe morreu, como é que é assim, como é que é viver sem uma mãe, como é que é ter que morar na casa dos outros, ser rejeitado, como é que é? Então, aquilo que acontece na pergunta, aquilo que acontece no atendimento individual, você vai fazer o atendimento ali, individual, mas com ela olhando e escutando tudo que ele passou. E ali você tem 30 minutos. Você tem 30 minutos ali. Ou pode até estender um pouquinho. Eu estendo um pouco, 1h20. Como tá o casal ali, é meus pacientes, eu quero ali com todo carinho, eu quero que eles se ouçam. Eu quero que ela ouça ele, a história dele, eu perguntando, com as minhas perguntas cirúrgicas, pergunta precisa, que ela precisa ouvir, quem ele foi, e o porquê ele tem algumas... Primeiramente, eu faço a primeira pergunta que eu faço. O que trouxe vocês aqui? Ela vai falar, mas não deixa eu falar muito não. Ela pode falar 5 minutos, em 5 minutos, tudo bem. Tudo bem. Só para ter uma noção, para ver como é que se esquenta o clima. E pergunta para ele. E começa as perguntas. Ou você pode se virar para ele e perguntar. Né, um pro outro, qualquer um. E vai perguntando, terminou? Deixou eu falar? Aí sim, se vira para ela e faz perguntas cirúrgicas também. Cirúrgica. Do que a maneira que você fez pergunta para ele, você faz pergunta para ela. Como foi sua infância? Você foi abusada? Como é que é ser abusada? Como foi isso? Você morou só com pai, só com mãe? E vai dinamizando as perguntas. Qual a ideia? É fazer eles se ouvirem e ouvir a história do outro. Poxa, a esposa que eu tô casado passou por isso, eu não sabia. Ela foi abusada, cara. Poxa, ela passou fome. Nossa, ela... Então, eles vão entendendo a trajetória de cada um. A trajetória um do outro, nossa. Então, a ideia é essa, a ideia é fazer o outro ouvir. Por quê? Porque às vezes nós temos certos comportamentos devido à nossa infância.
devido à nossa criação, devido ao nosso passado muito difícil, que nos armou, que nos deixou armado, que nos deixou bem áspero, que nos deixou rude. Então, a infância deixou traumas irreparáveis na gente, traumas marcantes, que sabotou a nossa estrutura, sabotou a nossa vida. Então, é importante o outro ouvir quem o outro é, porque às vezes nós paramos para tudo, se importamos para tudo, ouvimos tudo, mas não ouvimos como foi a história da pessoa que morou ao nosso lado. E a pessoa começar a contar ali, poxa, que legal. Isso vai despertar um desejo, ou interesse de entender como é que é aquela pessoa. E a pessoa vai falar, quer dizer, você passou fome, então quer dizer que você morou só, você morou na rua, você perdeu seu pai muito cedo, sua mãe muito cedo, você foi abusada, foi morar sem pai. Porque só o fato da pessoa morar sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois, é terrível. É terrível porque você vai querer, a pessoa vai querer ver no marido um pai. A esposa vai ver, o marido vai ver na esposa uma mãe. E é bem triste, é bem trágico quando isso acontece. Então, quando ela vê nele um pai, ela vai ter uma perspectiva e uma disfunção nada agradável, porque o marido quer um amante, o marido quer uma esposa, o marido quer uma parceira sexual, e ela quer um pai, ela quer proteção, ela quer que entenda. E às vezes, se ela foi criada só com mãe, também, e uma mãe empoderada, uma mãe autêntica, solteira, ou que passou por 2, 3 maridos, e a filha viu isso, e ela viu essa mãe empoderada, ela vai querer também ser empoderada para o marido. Ela vai querer ser autêntica para o marido também. E ela vai querer mandar no marido, a tal ponto de tratar o marido como filho. Né? E se é hora de tu chegar em casa? E se é hora de estar dormindo? E se é hora de você fazer isso? Então, quando a mulher é criada com o marido empoderado, com a mãe empoderada, ela vai querer fazer isso com o marido dela também. Então, a mesma pressão, a mesma dinâmica, ou audácia que ela fala com o filho, ela vai querer falar com o marido. A forma que ela chama a atenção do filho, ela vai querer chamar a atenção do marido. Então, vai haver essa disfunção dentro de casa. Então, o marido que casa com uma mulher que se ele foi criado sem pai, ou com a mãe bruta, com a mãe rude, com a mãe espancadora, ele vai querer maltratar a sua esposa, e às vezes sexualmente. Porque de forma inconsciente, ele vai querer maltratá-la pensando que está ali se vingando da sua própria mãe. Pois bem, então, um tem que conhecer a história do outro. Todas as perguntas para fazer conhecer a história do outro e entender como é que funciona as famílias. Olha, nós já trabalhamos nas nossas aulas e já te ensinei que temos 3 grandes problemáticas dentro da sexualidade. Cultural, abuso, de ordem emocional, e orgânica, que é o físico. Né? Então, entendendo como é que funciona a mecânica, a vida de um e de outro, fica melhor. Então, esse recurso que você tem em mãos, é bom que você tenha em mãos e imprima, tá bom? Para você trabalhar com... Você vai imprimir, fazer as cartinhas, tipo de baralho, e entregar as cartinhas para escrever atrás, aqui, os bloquinhos, as perguntas. Entregar atrás para ir escrevendo, tá bom? Então vai ser muito bom as perguntas. Lembre que a primeira sessão é fazer ambos ouvir a história um do outro. Eu, por exemplo, com a psicanálise, eu nunca trabalho e falar até a próxima sessão, não. Eu vou deixar sempre, é importantíssimo que você faça isso também, tá bom? É importantíssimo. Enfim, para conhecer e deixar também um trabalho de casa. O professor passa a semana, faz a tarefa, né? Às vezes não, todo dia faz tarefa de casa. E às vezes faz para o final de semana. Então todo professor ele passa uma tarefa de casa complementar. Então, eu trabalho
criei essa metodologia de que os casais também têm que sair para casa com um trabalho de casa para fazer os dois. Eu faço sempre, eu dou minhas aulas, algumas aulas para assistir. Ou dou filme, livro para ler. Então, quando eles saem com esse trabalho, os que querem mesmo, eles vão assistir. Os que querem mesmo, eles vão... E detalhe, porque, olha, a terapia é um curso de casal. A terapia de casal é um curso. Ele sai lá entendendo. Se ele quiser mesmo, ele vai assistir. Se ele quiser só ser concordado, porque de repente tem casal que quer, ou homem ou mulher, que quer só que o terapeuta concorde com ele ou com ela. Isso aí você vai ter que aprender a lidar com isso. E diante da tarefa, ó, vou te enviar esse livro aqui, eu te dou esse livro para você ler, tá bom? Os dois vão ler. Ou esse filme, ou essa aula, ou você vai dar alguma tarefa para eles exercitarem, tá bom? Na próxima sessão, se eles de fato fizerem isso, é porque, opa, eles querem mesmo. Eles querem mesmo. Eu tive casal que fizeram, que faz, mas tem um casal que não faz. Eu tenho um casal que trabalham na íntegra, fazem tudo isso na íntegra, mas tem casal que não faz, gente. Por quê? Porque eles querem só, mesmo sendo validado, ser confirmado nas suas incoerências. Tá bom? Então, trabalhe com uma tarefa de casa. Um filme que faça eles refletirem, uma palestra, um livro. O trabalho vai dependendo de situação para situação. Às vezes eu jogo por uma aula minha, jogo por uma palestra minha, eu jogo para assistir todos os meus vídeos nas minhas redes sociais, enfim. Então, vai fazer alguma coisa. Pois bem, ouviu ele, sondou ela na história dela, dá um breve feedback. Lá, você não quer ouvir nenhum dos dois em detrimento um ao outro? Não. Porque eles vão querer, eu quero falar a verdade na cara. Porque ela sai assim, eu quero falar a verdade na cara dele, pro terapeuta ver que é ele que tá assim, e ele na mente dele, ele vai armado também. E se ela vir falar essa besteira, eu vou falar isso também. Os dois vêm armados pra sessão. Olha só que interessante. Os dois vêm armados pra sessão. Cada um já armazenando o que vai dizer. Aí o terapeuta chega lá, ó, chega diante de mim, eu nem quero saber o que um tem pra dizer pro outro naquela hora ali. Por quê? Porque estão armados, estão à flor da pele, estão eufóricos para falar. O marido talvez está trabalhando uma passividade e ela uma agressividade. Ela desce o pau nele e ele vai na maré mansa, mas significa que ele é o rei da cocada, não. Não significa que ele é o rei da cocada, não, pelo fato de ser manso. Significa nada. Ela vem, desce a ripa nele, ou vice-versa, ele desce a ripa também. Os dois na primeira sessão vêm armados. Os dois vêm armados na primeira sessão. Os dois vêm totalmente armados. E aí eles vão encontrar diante da sessão um terapeuta que vai estar cagando para eles, para a opinião de cada um naquela sessão. Aí é estratégico, porque não é como o paciente quer. O paciente vem traz toda a estrutura, se prepara para a demanda. Talvez ele se preparou a semana toda para chegar no terapeuta e desabafar ali. Calma. Quero ver qual é a verdadeira intenção de vocês. O que trouxe vocês aqui? 5 minutos para cada um falando. Tá bom. Fulano, como foi sua infância? 15 anos, 16, 14, como foi? Você morava com quem? Com o pai, só com mãe, só com vó? Como foi tudo isso? Esquece o outro. Aí terminou? Vai pro outro. Terminou os dois? A ideia é, eu espero que vocês tenham ouvido um ao outro, tenham ouvido a história um do outro. Ah, a história dele eu já ouvi. Pois é, só que agora você vai ouvir diferente. Você vai refletir sobre o que o seu parceiro disse. Você vai refletir sobre o que o seu parceiro disse. Não adianta, não quero que ninguém passando na cara nenhum dentro do outro. Afinal de contas, vocês estão aqui para uma solução. Vocês não estão aqui para perder o dinheiro de vocês. E eu estou aqui para ganhar. Se quiser perder, eu ganho. Vocês não querem solução? Pois bem, quero que vocês saiam daqui pensando no que o outro falou, como foi a vida do outro, como foi a história dele. Eu quero que você pense por que
Entenda o comportamento dele de hoje tem a ver com esse passado, tá bom? Segundo lugar, aí você passa uma tarefa para eles, tá bom? Você passa uma tarefa. Vamos lá. Aí sim, na próxima sessão você já marca só com um. Aí sim, você vai saber de forma minuciosa, ele ou ela, se for ele vai dizer legal como é que, você vai ver como é que tá a vida dela e o casamento dele na perspectiva dele. Tem ali quase uma hora para você ouvir. E a forma como os dois vão se expressar naquele momento também, na primeira sessão, você já vai ter uma dinâmica já bem aguçada de quem é a pereba que precisa ser curada. E deixa ele falar e vai fazer terapia individual na vida dele, por que ele casou, se ele gosta de fato, né? Porque longe dela, sem a presença dela, ele vai dizer tudo. Vai dizer tudo. E vai saber como é que ele vê, o que ele deseja, qual a expectativa, qual a perspectiva, como ele lida com isso. De sorte, na próxima sessão, você vai saber através dela. E através do que ele falou, da tua análise do que ele falou, você vai entender também se é coerente o que ele falou através do que ela está dissecando naquele momento. Pois bem, então, ouve ela, você vai ter um vasto, olha só, é riquíssimo isso. Por quê? Porque você ouviu a sessão dos dois, como os dois estavam ouvindo, de repente você pode perceber também, enquanto um está contando a história dele, qual é a fisionomia do outro. E vice-versa. Qual é a reação dele ou dela quando o seu cônjuge está contando a sua história. E se você vai ver através dela também, das palavras dela, se dá coerência no que eles falaram. E diante das tuas perguntas estratégicas, você vai perceber se é coerente o que ela está dizendo a respeito dele, o que ele disse a respeito dela. E ali, nesse sentido, passa a tarefa para ele, passa a tarefa para ela. Não é importante, não é legal marcar os dois, vem os dois, tal dia, faça sessão com um mesmo, não. Dias diferentes que vá só. Que de preferência, que vá só. Por quê? Porque para ficar mais à vontade. Aí você faz perguntas bem profundas, bem íntimas mesmo. Conta tu para um, conta para outro. Você precisa saber da intimidade, você precisa saber. Suas palavras é o bisturi da alma. Para você saber como é que está a alma do outro, você precisa usar o recurso das palavras, das perguntas. É importantíssimo, tá bom? Fazer as perguntas. As perguntas são mais importantes do que as respostas. As respostas não me levam às perguntas, mas as perguntas me levam à resposta e vai ser ótimo dentro do trabalho psicoterapêutico. Aí sim, tarefa para os dois, você vê quem cumpre essa tarefa, quem está mais interessado, porque todo mundo tem tempo. Quem dá desculpa para tudo não é bom em nada. Quem dá desculpa para tudo não é bom em nada. Então é importante ver qual dos dois vai dar desculpa de ter cumprido a tarefa, porque todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo, afinal ninguém é escravo do tempo, então todo mundo tem tempo. Todo mundo, se quiser, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você vai ver qual dos dois é especialista em dar desculpa. Qual dos dois vai ser mais sincero, você vai ver onde é que está a pereba ali para você poder tratar e criar um mecanismo de enfrentamento na hora ali. Quarta sessão, os dois juntos. Aí sim. Nos dois juntos, você já sabe o que ela pensa a respeito dele e você sabe o que ele pensa a respeito dela. Você já sabe. Na quarta sessão você já sabe. Então tem esse recurso aqui que está na sua mão, que é o recurso para terapia de casal que eu já entreguei para você já. Se você está aqui nessa aula, é porque eu já entreguei para você esse recurso. A grande pergunta é, aí você pode recortar, imprimir, recortar. O que você entregar para um, entrega para o outro. Aí sim, a primeira pergunta. Você me ama? E ele vai escrever. Se ama ou não.
Segunda pergunta. O que eu não faço, mas que você gostaria que eu voltasse a fazer? Ambos vão responder. Um pro outro. Viu? Ambos vão responder. Ali vão escrever. Quais são as minhas melhores qualidades? Uau! Aí você pode listar. Quais são as minhas 5 maiores qualidades? Ou 3 maiores qualidades. Listes. Pode listar. Quais são meus piores defeitos? Quais são meus piores defeitos? Olha que legal, que top. Quais são meus piores defeitos? Isso aqui você vai pedir para ele escrever. O list 3 também, quais são meus piores defeitos? Ou 5. Deixa cada um. Quando eles forem ler, é importante. Ela diz que eu sou muito ignorante, troncudo, sou muito... Enfim, a questão é, por que você diz que eu sou ignorante? Não, pensa. A grande questão é, pensa por que ele disse isso. Ele é muito irresponsável comigo. Às vezes ela me deixa na cama, ali, na mão. Quantas vezes eu mesmo não deixo, não penso. Se ele disse, é porque há uma incoerência. Então deixa ele dizer. Deixa ele falar. E vice-versa. Porque a grande questão é dizer para onde, o que ele disser. Não é para você sair daqui e dizer, por que você disse que eu sou ignorante? Por que você disse que eu sou muito preguiçosa? Não, para! É para você pensar. Outra pergunta. E dá para... Aí você vai perguntando e deixa eles responderem. O que eu posso fazer para melhorar nosso relacionamento hoje? 2 razões. Primeira, faça aí. Segunda, ou 3. Aí vai de acordo com a pegada do terapeuta, tá bom? Faça uma declaração para mim. Aí ambos vão fazer uma declaração um pro outro, escrevendo ali. Quando é que eu te faço sorrir? Olha que legal. Esse aí não tem quem faça. Por isso que é bom, diante dessa terapia, e às vezes não tem que terminar tudo ali que não dá para terminar. Opa, por que nada que você faz ele sorrir? Aí você já sabe como foi a infância dele. Você já sabe por que ele não sorriu, por que ela não sorri. Por que ela não tem motivo para sorrir. Aí você vai trabalhando dentro da terapia, você pode criar uma intervenção. O porquê que ele pouco sorri, o porquê que ele pouco brinca, como foi a cultura dele, que foi o pai dele, qual é a figura que ele copiou para ter tudo isso. Por que ele nunca me dá flores? Ele teve um pai teve um pai que dava flores para a mãe, talvez nem com o pai ele foi criado, então ele não vai te dar flores. Não vai te dar flores. Então você não pode exigir algo de alguém que ele nunca teve isso como realidade na vida dele. Então ele não vai fazer. O que eu te faço que te irrita? Liste 5 coisas, 3 coisas, sei lá. Vai de acordo com o terapeuta. Qual o seu carinho predileto? Olha, diz pra ele qual o seu carinho. Porque às vezes a pessoa gosta de um carinho, um determinado carinho, e a pessoa nem sabe que aquilo é a forma dele dar carinho. Mas o carinho, ele é muito relativo e singular. Os carinhos não são iguais. E às vezes as pessoas querem criar perspectivas de carinho totalmente diferente. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então a pessoa precisa entender, essa é a maneira de carinho dele. Eu nunca pensei que isso era a forma dele me dar carinho. Olha, ela me dá carinho fazendo isso pra mim, cara. Eu não sabia, fazendo meu suco. Isso é a forma dela dizer que me ama. Então é uma linguagem de amor. Qual carinho você mais gosta na hora H? Na hora do sexo? Qual é? Que tipo? Tá entendendo? Então, ambos precisam saber disso. Quais palavras você não gosta que eu diga?
que às vezes ele ouviu, mas não escutou. Entrou por um ouvido, só pelo outro, e ele não atentou para isso. Quais palavras você gosta mais de ouvir? Eu te ajudo o suficiente com os afazeres da casa? Na hora H, o que você não gosta? Você acha que eu tiro tempo suficiente para nós dois? Olha aqui, pergunta top. Que nota você me dá no geral? Me dá uma nota no geral, como mulher, esposa, como mãe, como amiga. Me dá uma nota. Vamos um dar uma nota pro outro. Você se sente apoiado por mim? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para ambos. Você vai estar com isso impresso, bonitinho, cara. Tô na terapia, então eu faço algo bonitinho. Dão pros dois. E você percebe também quem é que interrompe mais o outro. Né? E se interromper, você pode também intervir, né? Fulano, eu percebi que você é que mais interrompe ele. É assim no dia a dia também? Né? Você acha que isso é um defeito ou uma qualidade, interromper? Isso acontece no cotidiano, é rotineiro isso? É importante que as coisas sempre aconteçam do seu jeito? É importante que as coisas sempre aconteçam na tua hora? É importante que as coisas aconteçam da tua maneira, da tua forma? Então, você vai criando intervenção ali, com brio, né, com jeitinho, com dinâmica, sempre trabalhando essas questões, tá bom? Após responder tudinho, é importante também que se não der para encerrar naquele dia a sessão, cadê o horário? Você pode esticar só um pouquinho mesmo, mas deixa para a próxima sessão. O pacote acabou, então os papéis ficam, a resposta com você, porque aquilo não precisa aquilo precisa ser tratado com a próxima sessão. Ou você pode liberar para ir para casa, para levar para casa. Mas é importante que seja trabalhado ali, naquele dia, toda essa problemática. E às vezes, eles podem esticar para uma próxima sessão de casal, um combo, ou pode ir para sessões individuais, porque ambos precisam resolver suas questões. Às vezes a pessoa não resolve suas questões enquanto solteiro, e acaba que trazendo essas consequências para quando está casado. Cria uma expectativa ou perspectiva equivocada do casamento, do matrimônio. E quando chega no casamento, quer exigir da pessoa aquilo que você não faz nem a metade. Então, não é interessante, não é relevante exigir do outro aquilo que você não faz, tá bom? Portanto, use isso, esses recursos, tá bom? Dentro do recurso aqui também, tem umas partes em branco, que é para você criar a tua pergunta sugestiva, as perguntas que você acredita que também podem potencializar a dinâmica, esse diálogo entre o casal. Por quê? Os casais não têm isso dentro de casa. E quando tem, um é interrompido pelo que o outro vai falar. E quando o outro vai falar, você não me ouve. Tá bom, vai, fala, cruza o braço e fica lá, né, com ironia, e o outro vai bloquear. Por quê? Porque tem um que está ironizando a fala do outro. E dentro do site terapêutico, o legal de tudo isso é que você vai intervir e eles vão te obedecer. Eles vão te obedecer ali, diante da terapia. E tem que ser bem firme com eles também, para poder o que eles querem. Às vezes é que eles querem dar o showzinho na frente do terapeuta também. E se quiser dar o showzinho na minha frente, eu tô ali para aplaudir o show deles. Tô cagando para isso. Vocês querem mudança? Vou dar sim, dar ferramentas poderosas para mudança, para entender como é que funciona cada um. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Comente e também se inscreva no canal. E até a próxima aula com mais novidade para terapia de casal.